Pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu venho falar do mundo espiritual, onde o transtorno de personalidade já vai para um transtorno mesmo no caráter, onde eu falo em João 8,44 sempre aqui nos meus vídeos, filhos do diabo. Existem sim os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, onde entrou o pecado no mundo. Todos nós agora tivemos a separação da aliança que tínhamos com Deus, mas Ele, por sua grande misericórdia e amor por nós, enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, para desfazer as obras do diabo. Então todo aquele que nele crê será salvo. E a partir daí somos limpos, purificados pelo sangue dele, e aí quando Deus nos olha, Ele não vê mais uma pessoa pecadora, Ele vê um filho, uma filha, porque Ele vê o sangue de Jesus. Eu citei no vídeo anterior e vou citar de novo nesse vídeo, inclusive eu vou deixar o vídeo dessa narcisista aqui na descrição desse vídeo, nos comentários também eu vou colocar o vídeo dela. Esse vídeo me chamou muita atenção porque é um vídeo que ela está falando diretamente com os narcisistas, e eu não vou entrar a fundo nesse vídeo sobre o vídeo dela, mas eu quero que vocês assistam depois, se vocês tiverem um interesse, para analisar a linguagem corporal, porque eles falam coisas, mas eles, na postura deles, na linguagem corporal, eles mostram outra coisa totalmente diferente. Por isso que eu sempre digo, ouvir o que eles falam, é doce, né? Como mel, parece coisa linda. Parece que vem de Deus, mas aí você observa, convivendo com eles nas atitudes, nada disso bate, porque eles são falsos. E para começar esse vídeo, antes de eu entrar mais a fundo, porque nesse vídeo dela vocês vão ver, ela começa o vídeo, ela fez 2 chiquinhas no cabelo dela, 2 chifres, e ela tem uma camiseta onde ela começa assim, ó. Então eu estou aqui para falar com vocês, Cluster Bees. E aí ela faz assim, ó, ela afasta o cabelo, que ela tava com o cabelo assim, aí ela afasta assim o cabelo, se comunicando com eles, como que se identificando, são da mesma turma, né, da mesma treva, tudo da mesma escuridão. E aí ela mostra a camiseta dela, que depois eu fui olhar o que era, inclusive até perguntei pra ela, porque na hora eu não sabia, eu vi que era um monstro, uma coisa horrível, mas eu não sabia o que era. E ela só responde as coisas que vai ser possível para ela responder sem tirar a máscara, né? Porque ela não falou, olha, demônios, eu sou da sua turma, tá vendo aqui, ó, eu também sou um demônio. Lógico que ela não vai falar isso, mas você vendo o vídeo, você vai entender que foi isso que ela falou, sem palavras, eles se comunicam entre eles, ok? E aí, isso me chamou muita atenção, muito mais porque ela também não respondeu, e ela responde sempre as perguntas quando eu faço, mas essas que ela não responde é interessante, eles mesmos se entregam. E aí eu fui pesquisar, achei a imagem no Google e é a imagem de um demônio que é usada no filme Exorcista. Inclusive, isso foi outra coisa que me chamou a atenção, porque eu fui buscar a fundo e achei outros vídeos também falando que narcisistas são como essa menina no filme Exorcista. Inclusive, gente, eu não sei se vocês já viram esse filme, eu não aconselho a ver, eu tenho até algo para compartilhar aqui com vocês, mas deixa eu chegar lá, senão eu vou me perder aqui. Esse filme, a menina, né, ela, quando é possuída, ela, lógico que ela viu que agora ela foi exposta, que a mãe dela sabe que ela tá endemoniada, que ela tem, né, que ela tem demônios ali dentro dela. Então durante o tempo que ela tá ali, ela disfarça, ela parece um anjo com a mãe, para disfarçar, mas não tem como, porque toda hora vinha ali, possuía ela, e é isso que eu creio que acontece com os narcisistas. Eles são possuídos, porque vocês podem perceber que, eu não sei se vocês já viram vários depoimentos que eu já vi, serial killers também, que eles vão para a cadeia, para a pena de morte. E lá eles falam, quando são entrevistados, que foi uma voz que falou para eles fazerem aquilo. Que eles foram mandados a fazer. Lógico que eles se permitem, tá? A culpa não é só do inimigo, não. O inimigo vem e a pessoa vai abrindo as portas. Se ele permitir, o inimigo fica ali, faz a festa. Ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de um lugar para ele poder habitar e agir, porque diabo, Satanás,
são... Olha, agora você quer me morder? Não pode, ó. Fala oi pra todo mundo lá. Ela quer brigar. Não, não. Ela acha que meu dedo vai atacar ela. Ó. Quer me morder? Não. Olha, não. Vou tirar você daqui, que você não vai ter participação especial hoje, hein? Ai. Give 5. Give 5. Give 5. Então, gente, eles fingem ser anjo. Por isso que é tão difícil quando a gente vê o outro lado deles, quando eles estão sendo bonzinhos, que é tudo manipulação, é tudo fingimento. E porque, imagina, ela fala no vídeo dela, que ela fala sobre a escuridão que ela sente dentro dela, que ela sente como se tivesse realmente monstros e demônios dentro dela, e que o inimigo fala com ela, inclusive ela deu até um nome pra ele, que bate com essas pessoas que foram já presas e deram esses testemunhos, né? E bate com um outro vídeo que eu assisti de uma moça que ela é cristã, que eu vou comentar já com vocês aqui também. No momento que eles estão ali fingindo, é a máscara que eles estão colocando lá, de anjo. Mas o que habita ali, o que age através da vida deles, por permissão deles, são demônios. Eu já tive convívio com amigas que tinham demônio de Jezabel, espírito maligno. Outras que tinham de doença, demônios de doença. A pessoa que convivia com ela só não morreu até hoje por um milagre de Deus. Espíritos de discórdia, de luxúria, de pornografia, tudo quanto é tipo de demônio. Tem uns que levam uma legião neles. Por quê? Porque Satanás, ele não é onipresente, ele não pode estar como Deus em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem esse poder. Então ele precisa ter os minions dele para ele usar, que são os narcisistas que se permitem. Existem graus, tá? Por isso que alguns você vê que é mais só narcisista, outros que são mais sociopatas, outros que são psicopatas e serial killers. Tem os graus. Cada um tem um demônio diferente, mas todos eles servem ao mesmo pai deles, que diz em João 8,44. E eles não querem nada que ver com Deus, com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Eles odeiam e por isso eles tentam destruir nós, que eles sabem que tem um propósito de Deus na vida, que tem uma missão para ser cumprida. Eles vêm oferecendo coisas lindas e maravilhosas e para te destruir, porque eles querem que você morra, que você tire sua própria vida, que você viva em depressão, que você não consiga saber nunca, descobrir a missão que você tem, o propósito de Deus em sua vida. Então eles vão oferecer viagens, passeios, alegria, diversão, festas, tudo um alívio para as dores que a gente já tem, que só é curada quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Mas Deus é tão perfeito e maravilhoso que no fim, depois de tudo isso que acontece, assim como Jesus foi na cruz, sofreu, morreu e ressuscitou, assim acontece com a gente quando esses seres entram para tentar destruir nossas almas. A gente chega lá no fundo do poço, como se estivesse realmente morrendo de tanta dor. Mas aí, assim como Jesus ressuscitou, nós também superamos todas essas dores e nos levantamos ainda melhores do que antes, e ali realmente começa uma vida de verdade, cheia de propósito, de maravilhas, para que seja cumprido em nossas vidas, que era o que eles estavam o tempo inteiro tentando te esconder isso, te distrair disso. Eles são minions de Satanás, demônios que agem por ele aqui na Terra. Essa é a missão dos narcisistas em nossas vidas, nos destruir, acabar com a nossa vida, que a gente não consiga viver o propósito que Deus tem para nós. Simples assim. No mundo espiritual, é isso que acontece. O demônio ou demônios se hospeda ali dentro daquela vida, daquele corpo, porque ele é um espírito, ele precisa de um corpo e uma mente para agir. Ele não tem como agir sem estar ali, um corpo, carne e osso. Então ele usa a vida dessas pessoas que se permitem. E aí, essa moça do vídeo, que ela é cristã, ela falou sobre várias coisas e eu vou compartilhar com vocês aqui e vou falar também sobre a minha experiência de vida, o que eu creio ser. Eu pergunto tantas coisas para Deus nesse sentido, gente, e Deus tem me respondido todas as perguntas.
Quanto mais perguntas eu fazia antes e ele respondia, mais perguntas eu tinha. Agora, a sensação que eu tenho é que só faltam pouquíssimas para fechar isso tudo de um jeito assim, sem sombra de dúvidas. E essa é mais uma que Deus revelou e que eu trago aqui, pois ele já me deu a confirmação através do vídeo dessa moça e de outros vídeos também, de que realmente sim, são demônios que agem através da vida dessas pessoas e elas permitem isso, ok? Elas aceitam, elas gostam, embora eles falem que não. Lógico, faz parte. E para que vocês entendam ainda melhor, vamos direto à palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta, onde fala em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, fala assim: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de se admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Olha só que libertador e o que mostra de verdade que é assim mesmo que eles agem. Então essa moça, ela fala no canal dela que ela crê que o que acontece é que na infância, a criança, aí entra a história do trauma, né? Que não justifica essas pessoas serem assim, já vem da genética muitas vezes, já vem a tendência, tem maldições hereditárias que só com Jesus pode quebrar essas correntes. Mas tem como. Então não existe desculpa para maldade, para continuar agindo assim. Ah, e outro vídeo que eu vou deixar aqui também para vocês, inclusive na descrição do meu vídeo eu vou colocar o minuto certinho para vocês verem, que foi um outro vídeo que ela fez, que eu vou gravar depois também aqui a tradução. Mensagem da narcisista para os codependentes. Ela fez a mensagem dela para os narcisistas e depois para os codependentes. E no final desse vídeo, ela fala sobre o que ela fez de maldade com a irmã dela, usando ali como exemplo para um comentário que fizeram no canal dela dizendo que a pessoa machucou com facilidade ela porque ela amou demais essa pessoa. E ela disse: foi muito fácil machucar a minha irmã porque ela me amava demais. E aí ela fala: ai, deixa eu parar de falar disso porque eu já estou me sentindo um lixo. Gente, aí você observa o que ela está falando como não bate com nada do que realmente ela está sentindo lá dentro. Ela solta uma gargalhada que ela nem teve o discernimento de ir lá e editar essa parte e tirar. Ela, eu preciso parar porque... E começou a falar totalmente tentando disfarçar, mas ela lembrou do que ela fez com a irmã dela e dá pra ver o prazer, a risada das trevas, o prazer que ela teve no que ela fez pra irmã dela. Não tem como disfarçar. E eu vou deixar aqui, dar uma observada lá também, que isso é mais uma prova, mais uma evidência de que o que eles falam não bate com o que realmente é, o que existe na intenção lá dentro no coração deles, tá? Porque são demônios que estão ali, eles têm prazer na morte, eles têm prazer em causar dor nos outros, fingindo que te amam. E aí, nesse vídeo que eu assisti, ela fala, né, algumas evidências que acontecem, que a gente pode ver nessas pessoas, de que realmente são demônios que habitam ali dentro. Eles são mortos por dentro, eles não têm alegria em viver, eles não têm amor, empatia, eles têm ódio. E é por isso que eles precisam de nós, eles precisam nos destruir, porque essa é a missão deles, e porque eles precisam jogar, depositar esse lixo, esse ódio em alguém. Eles têm prazer nisso. Eles querem destruir, a missão deles, como eu acabei de falar, não querem mudar, têm prazer em ser das trevas e querem continuar lá. Comportamentos de grandiosidade, eles se acham a última evolução da humanidade. Eles são mentirosos, filhos do pai da mentira, que é o diabo, Satanás. Vitimistas, tudo eles são os coitadinhos. Ai, foi o trauma, por isso que agora eles são assim diabólicos.
Por isso que eles fazem coisas demoníacas. Por isso que eles tentam acabar e destruir com todos que eles entram ali no caminho. E outra evidência são esses poderes que eles possuem, que é das trevas, que vem de Satanás, para atrair, seduzir as pessoas, controlar as pessoas. Ele influencia as pessoas se fingindo de ser anjo. Então, gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente sim. Eles são tão sedutores porque tem esses demônios de Jezabel, sei lá o nome dessa praga. Gente, é uma coisa que é feita ali, é uma coisa quase que irresistível, é uma tentação, é uma coisa que só com oração, já aconteceu comigo. Senhor, eu tô percebendo isso, Senhor, me ajuda, porque eu falei para Deus, eu não tenho força, sem o Senhor eu não consigo. E aí ele veio e tirou assim, ó. Por isso que eu falo, com Deus nós somos mais do que vencedores, temos poder e autoridade que Ele nos dá, através do Espírito dele que age através de nós. Mas sem a ajuda dele, sem a ajuda do agir do Espírito Santo, sem você orar, clamar e pedir, esquece, você não consegue sair dessa amarra das trevas que eles colocam a gente. E resistir às tentações, não consegue. Eu falo porque eu já passei por isso na pele. E daí essa moça... que é cristã, que eu também vou deixar o vídeo dela aqui, se não me engano o canal dela é The Pink Girl. Ela também fala do mundo espiritual e por acaso eu encontrei o vídeo dela. Quando a gente pede pra Deus, pra Ele mostrar, e você vai buscar, e Ele responde, Ele não deixa seus filhos enganados. Eu só peço, Senhor, me dê a base e o equilíbrio emocional, tudo que eu preciso para aguentar e digerir tudo isso. E para passar isso adiante para as pessoas que estão aí também abertas a receber dessa parte, porque não é só um transtorno de personalidade, não tem como. Causam uma dor que é das trevas, que é para te destruir, que é para acabar com você, te derrubar, para você morrer literalmente. Eles querem matar você. E isso nenhuma pessoa, nem com transtorno de personalidade, porque esses transtornos que eles falam que é de personalidade, é mesmo no caráter. São filhos do diabo. E por isso eles agem assim e têm como missão fazer isso nas nossas vidas. Por isso que eles estão traindo sempre também. Não é porque, eles precisam trair porque eles são inseguros, porque eles precisam de emoção, porque não, é porque é mais pessoas para eles destruírem. Enquanto eles estão aqui com você, eles não querem perder tempo porque eles sabem que o tempo deles já está contado, que está perto. E eles precisam agir rápido para tentar levar o máximo de pessoas para a desgraça, para não viver o propósito de Deus na vida delas. Quando eu falo da palavra de Deus, que é a única que nos liberta, e é Jesus Cristo, Senhor e Salvador, gente. Se você ainda não buscou isso, busque. E aí você vai viver o melhor que Deus tem para a tua vida. E ser liberto completamente dessas amarras das trevas na sua vida. Porque Deus é maior e Ele é o único que pode nos tirar disso. E uma coisa também que me chamou a atenção, que é outra evidência, num dos vídeos dela ela fala assim, que o inimigo que ela sente que tem dentro dela conversava com ela, né? E ele tinha ciúmes dela. Ele não queria que ela tivesse amizades, relacionamentos, e era ele que dizia para ela o que ela deveria fazer, quando ela deveria largar, abandonar, descartar as pessoas. E ela fala assim, mesmo quando nós estamos com raiva, ainda assim é uma máscara, porque quando não tem mais máscara nenhuma, o que existe ali dentro, o que fica ali dentro, é tão horrível que nem eles conseguem olhar. Se você não viu o filme Exorcista, não veja. Eu não aconselho. Se você já viu, você vai entender o que eu tô falando. É realmente aquilo que tem lá dentro deles. Gente, eu falei que ia comentar com vocês o que aconteceu. Eu quando era mais nova, e aí que eu vou entrar nessa parte da infância e do inimigo, porque a voz do inimigo tá o tempo todo aqui, ó. A gente nasce já do pecado, então a gente ainda não tá protegido por Deus através do sangue de Jesus. Aí vem, ó, o diabo tá sempre tentando te influenciar. Faz isso, não faz isso, faz isso, faz... Aí vem Deus e também fala, não faz isso, faz isso, não faz isso, faz isso.
E eu lembro que eu chamava minhas amigas e eu amava ver filme de terror. Aí era aquele Poltergeister, era o Chuck, era o Gremlins, era o Jack, não sei das quantas. Todos esses filmes, como é que chama o outro? Eu nem lembro mais agora, mas vários desses filmes que tinham um palhaço debaixo da cama, umas coisas meio, o outro no armário, nada me dava medo, nada, eu não tinha medo, eu gostava, eu adorava, apagava a luz e tudo, ficava no quarto, eu e minhas amigas, todo fim de semana, eu ia na locadora, adorava ver filme de terror. Até o dia que eu coloquei o filme Exorcista. Pra honra e glória de Deus, nunca mais na minha vida eu assisti um filme de terror. Por quê? Porque naquele filme eu vi de verdade da onde vem essas coisas e esses tipos de filme. Não vem de Deus, vem das trevas. Foi assim, tava no quarto, mesma coisa, a luz apagada, eu com minhas amigas. Gente, na hora que aquela menina começou a girar aquela cabeça e vomitar aquele negócio verde e falar com aquela voz, me deu um desespero, uma coisa tão grande, porque aquilo é real, aquilo é verídico. Eles fizeram esse filme baseado numa história verdadeira que foi contada em um livro. Então o livro foi feito em cima de um fato verídico, real, que aconteceu com um menino, provavelmente também nessa idade, 12, 13 anos de idade, que ele era possuído por demônios e aconteceu tudo isso e eles usaram no filme a menina. Mas é algo que é real. E aquilo me veio um pavor tão grande, gente, hoje eu dou risada. Mas eu lembro ainda o que aconteceu naquele dia. Eu queria desesperadamente ir pra televisão pra desligar, eu queria acender a luz, mas eu não... E todo mundo no quarto gritando. E eu no desespero, eu lembro que eu peguei o cobertor, cobri meu rosto assim com a mão no cobertor, só abrindo assim pra ver aonde eu tava pisando, pra chegar na televisão e ao mesmo tempo tentando fechar, tampar meu ouvido pra não ouvir. Gente, apavorante. Nunca mais na minha vida, como eu falei, eu assisti um filme de terror. E eu vi um vídeo também falando sobre as pessoas quando esse filme foi inaugurado, que foi em 1973. E as pessoas dando testemunho, que passavam mal, que tinham que sair no meio do filme, que não aguentava de tanto pavor que dá aquilo. Então imagina se eles que têm o demônio lá dentro deles, que sabem, que veem isso dentro deles, e nem eles conseguem olhar para isso, imagina nós, que não fazemos nem ideia. Como que isso é difícil pra gente enxergar. Por isso que durante todos esses anos, desde que eu soube desse transtorno, eu falava, Deus, eu conheci pessoas e Deus, quando Ele me revelou, Ele mostrou coisas no mundo espiritual, as intenções dessas pessoas. Eu lembrei de todas as conversas e eu comecei a ver que o que eles estavam falando eram eles mesmos que estavam fazendo na vida dos parceiros, das parceiras. E é algo demoníaco, gente, é diabólico, é muita maldade e eles sabem que eles estão fazendo isso. E aí eu falei, não, isso não é só um transtorno de personalidade, isso é demônio, isso é diabo, isso é Satanás, isso é coisa da escuridão, das trevas, isso não vem de Deus. E aí eu sempre, né, não querendo ser injusta, não querendo me sentir culpada e de estar falando algo que não é, Deus me dá confirmação, Deus, da onde vem isso, Senhor, não é possível. E aí Deus vem e me mostra. E é libertador, gente. Só que não é fácil de você olhar. Você tem que estar aberto a receber isso, você tem que se permitir, saber separar, porque existe o mal, existe Satanás, existe Deus, existe o caminho do bem e o caminho do mal. Só não vê quem não quer e quem não consegue ver, porque não é fácil não, gente. É algo tenebroso. Mas isso nos liberta, porque imagina, quando você vê um narcisista, agora o teu ex, quando vê a T. Hoover, imagina um demônio. Quando você vê essa pessoa, você vai querer sair fora, você não vai mais dar abertura para essa pessoa entrar, porque quando a gente permite que eles voltem para nossa vida, é porque a gente está vendo eles baseados naquilo que a gente é. E quando você não tem o conhecimento do lado espiritual e achar que quem está ali agindo é uma pessoa traumatizada que está tentando mudar. Não, gente, são demônios e eles estão ali desesperados, querendo te destruir. Agora, então, eu vou falar sobre o que essa cristã falou, sobre o que ela crê, que ela também busca as respostas no mundo espiritual, em oração, através da palavra de Deus. E ela diz que ela crê que o que acontece é que na infância, quando existiu esse trauma, e o inimigo vem na mente dessa criança como um amigo, uma amiga imaginária.
e começa ali a fazer o love bombing com essa criança. Então é uma amiguinha, um amiguinho, que a menina ou o menino vai começar a falar. Ela fala que isso é uma das primeiras coisas que você pode começar a identificar na criança pequenininha, quando isso está acontecendo, de estar ali já tendo um contato com Satanás na vida dessa criança. E aí faz que é amiguinho, que é amiguinha, começa a conversar, isso tudo aqui, ó, na mente da criança. Pega a confiança dessa criança, a criança se sente segura, protegida com esse amiguinho, amiguinha. Ela diz que tem casos que até separa lugar na mesa, inclusive essa narcisista fala que ela tinha um nome. Ela conversava com esse amiguinho que tinha ciúmes dela, que não queria que ela tivesse amizades e relacionamentos com ninguém. Então isso eu trago aqui no vídeo pra vocês porque faz sentido. Se é sempre assim que acontece, eu não sei. Eu lembro de uma coisa que aconteceu na minha pré-adolescência que eu vou compartilhar com vocês já já e eu vou dizer o que eu creio que acontece. Mas eu trouxe aqui o que ela fala porque essa moça narcisista falou que é assim que aconteceu com ela também. E os que já foram presos, como eu citei antes, também falaram que foi uma voz que mandou eles fazerem o que eles fizeram. E aí ela fala que então ele chega como um amiguinho e logo em seguida, depois desse bombardeio de amor, ele começa a desvalorizar. Olha, sorte a sua que você me tem, porque ninguém te ama como eu te amo. Ninguém vai estar na sua vida como eu vou estar para sempre. Somente eu posso fazer por você o que eu faço. Somente eu vou cuidar de você como ninguém nunca vai poder e querer cuidar de você. E aí, ela diz que chega um momento que essa criança, ela já não tem mais como lutar, ela não tem forças para lutar contra esse espírito, e aí é quando ela diz que morre o verdadeiro self, e aí o inimigo toma conta e se hospeda ali. Isso é uma hipótese, tá? Que faz sentido, por quê? Porque a narcisista falou exatamente que foi isso que aconteceu com ela. E o que eu creio que acontece também, outra hipótese, e é baseado na minha experiência de vida, quando eu era pequena, e eu creio que isso é com todos nós, porque todos nós ouvimos a vozinha de Deus, e quando a gente está com raiva, quando a gente sai da presença de Deus, vem a vozinha do inimigo. Traumas, aí a gente está ali sofrendo, a revolta, e eu na época, adolescência, né, aquela idade da revolta, eu lembro de um momento que aconteceu algo comigo, vagamente, mas eu ainda lembro, gente. Eu estava na escola, sentada, na parte do lado que tinha uma faculdade, uma escada enorme assim, e eu estava sentada. Eu não sei se esse dia eu estava triste com alguma coisa que tinha acontecido. Talvez, tá? Eu não consigo ter certeza porque eu não me lembro, mas provavelmente foi isso. E eu estava ali sentada com um caderno, um lápis, uma caneta, eu estava sozinha, todo mundo lá na escola e eu estava sozinha ali. De repente, eu achando que era eu pensando, né? Hoje, depois eu vi que não era. Começou a falar coisas e eu fui escrevendo. Falando assim, nunca se arrependa do que você fez, do que você faz. Sempre é um aprendizado. E aí hoje eu lembro, né, eu penso, não é isso que Deus fala, é totalmente o oposto, né? Mas parece que é... Nossa, eu me senti poderosa, gente. Eu fiz um desenho. Eu nem sei desenhar direito, sei que eu fiz um desenho lá e eu escrevi essas frases, outras frases que foi vindo essas ideias na minha cabeça, que hoje eu creio que foi o inimigo. E eu me senti poderosa, eu acreditei tanto naquilo, eu me senti e fui imprimir, comecei a entregar para as pessoas como panfleto, me sentindo poderosa, que eu que tinha escrito aquilo, que é isso mesmo, tal. Só que aí algo dentro de mim, por isso que eu digo que não tem desculpa, tá, gente? Porque por mais que você seja um adolescente ou uma pré-adolescência, enfim, você sabe muito bem. E são portas que você abre. Depois eu lembrei disso, a sensação que eu senti, eu pensei sobre isso. Eu podia ter chamado de volta essa voz ali pra me falar mais coisas, mas eu falei, alguma coisa em mim disse, não. Foi estranho, lógico, eu era uma criança, nem sabia que existia o inimigo, mas eu lá dentro, a gente sente, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, todos nós, só Deus é o Criador. Não tem como fugir dessa verdade. Só que Deus dá o livre-arbítrio e fazemos escolhas. E isso também os narcisistas perversos, malignos, psicopatas que já foram presos diziam nos testemunhos. Foram as portas que eu fui abrindo para as trevas. O inimigo vai entrando e ele tem poder das trevas. E aí a pessoa sente
poderoso, mas é o demônio que está agindo através da vida dele ou dela. Porque eles permitem. O demônio, o inimigo, ele só pode agir na vida da gente quando ele tem legalidade para isso, tá? Ele não tem o poder de entrar. Se você, por isso que eu falo, encha a sua vida de Deus, da palavra de Deus, seja influenciada por ele. Porque quando você está cheio de Deus, o inimigo não tem como entrar. Ele não tem como fazer nada, você está protegido por Deus. Eu lembro, gente, de quantas dessas pessoas que frequentavam a minha casa, pessoas demoníacas, diabólicas, e Deus sempre cuidou de mim. Eu nem fazia ideia de quem eram essas pessoas. Então não se preocupe, porque Deus sempre cuidou e cuidará dos seus filhos e filhas amados. Mas aí, gente, eu lembro dessas coisas e eu falo, eu creio que é isso que acontece com todos nós. Eu lembro também que eu ia na igreja, eu era obrigada, eu não gostava, era a igreja católica, e eu achava um saco, tinha que ficar decorando o credo, Pai Nosso, eu nem sabia o que eu estava falando, eu tinha que decorar, e eu não gostava, tinha que ir para a igreja, porque se não fosse, eu não ia conseguir passar lá na primeira comunhão. E eu ficava tirando sarro de tudo que tinha ali na igreja, porque eu queria que minha amiga ficasse dando risada e achando engraçado. Só que hoje eu paro e penso, gente, isso não é de Deus. Mas quando eu aprendi o valor das coisas de Deus, eu sabia que aquilo era errado, e eu me senti mal, me arrependi e pedi perdão a Deus. Então eu creio que isso acontece com todos nós. A voz do inimigo está sempre ali, faz isso, faz aquilo. E às vezes a gente faz, mas sem ter a consciência. Agora, quando a consciência vem, você se arrepende, aí Deus começa a conhecer o teu caráter. São escolhas que nós fazemos. Eu podia ter continuado a fazer igual ou pior, se eu quisesse abrir mais portas ali. Mas não, eu falei, não, isso não é legal, eu não vou mais fazer isso. Outras coisas também que eu lembro que aconteceu na minha infância, pré-adolescência, que eu achava legal de fazer. Mas quando vinha ali um momento e eu pensava, não, isso não é certo, porque, de novo, Deus está ali o tempo todo também. Por isso que eu falo, essas pessoas têm ali também, ó. Lembra Caim? Que estava prestes a matar o irmão, Deus foi lá e trouxe a consciência dele. Olha, você está prestes a fazer algo, mas você tem poder para controlar. Ele controlou? Não. Ele quis controlar? Não. Então não tem desculpa para quando alguém vai e continua fazendo, porque eles têm consciência. E mesmo quando eles veem o que eles estão fazendo, eles não querem mudar. Pelo contrário, abrem mais portas ainda para ficar fazendo coisa ainda pior. E é assim que eu vejo esse transtorno, gente. Eu vejo que todos nós, quando nascemos, já nascemos do pecado, e aí é a voz que influencia para o mal e a voz que influencia para o bem. E aí cada um faz a sua escolha. Em Mateus 10, 28, a palavra de Deus diz assim: não temas os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Eles tentam, mas eles não têm poder. O corpo, muitas vezes, sim, eles conseguem. Mas eles não têm poder para matar a alma. E ele diz: temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo, que é Deus. Nós só temos que temer a Ele, a nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Temor é ter respeito, é seguir a vontade dEle. Temos prazer na justiça e não da injustiça. Temos prazer na vida e não na morte. Por mais que eles tenham aí matado na carne muitas pessoas inocentes, isso não ficará impune ao Senhor, porque Deus é um Deus de justiça e o julgamento virá. E lá é que é a segunda morte, lá que vai ser separado o trigo do joio. Então, essas pessoas, muitas delas podem ter destruído vidas, mas não para ir para o inferno, para onde eles vão. Porque uma vez que você foi salvo e salva, você não tem como ser destruído e ser levado para as trevas junto com eles. Eles não têm esse poder, para honra e glória de Deus. Juntos até aqui, agora eu vou continuar na parte que eu traduzi do vídeo dessa moça falando o que acontece na vida dos narcisistas, como tudo isso começa através das respostas que ela recebeu de Deus até o momento. Quando acontece o trauma, a criança está exposta e sem cobertura, e é onde o inimigo tem acesso legal para entrar, para obter, para tomar o lugar e se hospedar. Aí ela diz, veja pedófilos, né, que estupram, e todas essas outras coisas que acontecem aqui no mundo, isso vem de Satanás.
Ele toma posse, ele se hospeda na vida no corpo daquela pessoa e ele faz a pessoa fazer por ele o que ele precisa e quer que seja feito. A partir desse ponto, coisas começam a acontecer na vida dessa criança. Primeira coisa, começamos a falar de amigos imaginários. No caso, ela está falando ali das crianças, né? Esses amigos parecem reais para eles, como se pudessem ver esses amigos. Olham, apontam e querem até espaço na mesa para que eles possam sentar ali perto. Ninguém pode vê-lo, mas é real para a criança. O diabo prepara seus servos para agir do jeito que ele quer que eles ajam, como minions. Como eu falei no começo, vai dando demônios para cada um para ir agindo no mundo. Ele não é onipresente, então ele precisa desse exército das trevas aqui na Terra. Assim como ele próprio pode se transformar em um anjo de luz, então esses minions se transformam em anjos de luz, que é o que os narcisistas fazem, fingem ser pessoas boas, ganham nossa confiança, nos sentimos seguros e aí eles começam a desvalorização. Igualzinho o Satanás faz com eles fazem com as pessoas, como eu falei em outro vídeo aqui no canal também. Então ele faz amizade com essas crianças, ainda quando são pequenas, como anjos de luz, porque se eles aparecessem como horrorosos que são, como monstros, como são, as crianças ficariam horrorizadas. Tem que ser algo que eles possam dizer, ah, ele é meu amigo. Sentem-se seguros. E então, eles agora são capazes de criar esse vínculo. Com o tempo, essa amizade vai se fortalecendo e sua atitude começa a mudar. Eles começam a responder aos pais, começam a ser malvados com os irmãos. Eles podem se transformar malvados com animais de estimação. Seus comportamentos mudam e com o tempo, até mesmo a aparência deles começam a mudar. Gente, isso é muito verdadeiro. Até a aparência da pessoa começa a mudar. Essas crianças estão convencidas de que esses amiguinhos são reais, o que sabemos que é o mal, que isso é o mal, próprio inimigo ali agindo. Esses amigos começam a condicionar a criança logo no início da infância e pré-adolescência, falando com eles. Fala o que eles devem fazer e diz o que eles devem falar. E ela cita aqui uma passagem que eu vou compartilhar com vocês, 1 Pedro 5, 8 a 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Revistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha que interessante. Continuando aqui. Vem como leão para tragar. E aí fala aqui, ó. Quem seria um alvo fácil? Eles são preguiçosos, gostam de alvos fáceis, não querem ter o trabalho de fazer o difícil. Querem ser vistos como Deus. E quem irá adorá-los mais rápido do que uma criança? Quem será mais fácil de doutrinar do que uma criança? Pois será ainda mais fácil de moldar essa criança no demônio que ele quer, para que o padrão de abuso possa ser duplicado em outras vidas através dessa pessoa, dessa criança. Porque já começa lá, né, na pré-adolescência. E aí ela continua dizendo, quando consideramos a sua mente, emoções e vontades, nós sabemos que eles são caçadores de almas e vão acessar a mente da pessoa. Por isso é tão importante você lutar com a sua mente, renovar a sua mente com a palavra de Deus, alimentando seu espírito da palavra de Deus. Uma vez que tem acesso à mente, fica mais fácil de ter acesso às suas emoções. E no caso ela fala aqui as emoções dessa criança, que ele já está agindo ali. Pensar como ele quer, sentir como ele quer, porque essa entidade dentro deles começa a ditar as emoções de felicidade, alegria, tristeza, rejeição, abandono, desvalorização. E aí ele começa a falar, você não é bom o suficiente para mais ninguém. Ninguém te quer, eu sou o único que te quer. Você tem sorte que eu estou aqui, senão você não teria mais ninguém. Como você pensa que os narcisistas
foram capazes de ser tão habilidosos em partir corações. Mas não somente isso, porque a dor do relacionamento com eles, a lesão narcisista, que não somente esmaga o seu coração, mas também a sua alma. Porque é isso que eles estão atrás, isso que eles querem, isso que eles procuram. Porque isso vem das trevas. E ela fala, essa identidade que está dentro dessa criança, que é o diabo, né, que teve acesso a qualquer evento traumático que a criança experimentou, que os deixou sem proteção. E eles então se infiltraram ali. E ele ataca a mente deles e depois penetra nas suas emoções. E porque é uma criança, fica agora indefesa para governar a sua própria vontade. E então é quando o trabalho do inimigo começa realmente a criar raízes. No início, ele espelha essa criança, bombardeia essa criança, prepara essa criança e depois vai direto para a desvalorização e o descarte. Como se a dor inicial não fosse suficiente, tem que haver um descarte adicional. O espírito da rejeição abre a porta para esse inimigo entrar na vida dessa criança. Esse demônio se instala na criança, mas não se instala sozinho. São demônios de luxúria, de medo, de rebelião. Esse hospedeiro dentro de uma criança atropela essa criança. Eles intimidam essa criança e é quando a criança desiste do seu verdadeiro eu. Demônios vivem em hierarquia e existem níveis diferentes de força e poder. Veja Hitler. Esse espírito de rebelião odeia Deus e trabalha contra os espíritos e a vontade de Deus. É o tipo de espírito que habita nos narcisistas. O espírito de rebelião é o principal espírito de rejeição. Independente disso, eles estão errados. Independente do que foi que aconteceu, deles ainda serem crianças, como eu falei na minha experiência, o tempo todo tem a influência do bem e tem a influência do mal, mas cabe a nós escolher o caminho e as portas que você irá ou abrir ou fechar. Eles estão errados, pois eles escolheram endurecer seus corações e estão cimentados nessa posição. Apesar de estar relacionado com a dependência da infância, eles ainda fazem essa escolha repetida, de repetir a mesma história. E ela fala, né, dos narcisistas que eles continuam a manter os seus alvos repetidamente, no mesmo ciclo, de novo e agindo da mesma forma. Eles são o que são, tá? Então não tem porque, foi na infância, eu sentia isso sempre, e era por isso que eu peço tanto a Deus para me mostrar, porque eu não quero ser injusta. Senhor, se a pessoa não escolheu ser assim, se é um trauma da infância, se é algo que a pessoa já nasceu assim, né? Como assim? Tem propósito nisso, Senhor? E aí, então, Deus vai mostrando, vai respondendo. E assim como eu tive essas experiências na minha infância, eu creio que isso acontece com todos nós. E mesmo assim, a gente sabe muito bem dizer se aquilo vem ou não de Deus. A intuição sempre está lá. É Deus comunicando com a gente. Embora nós nascemos do pecado, nós nascemos à imagem e semelhança dele, tá? Só que cada um escolhe o seu caminho. Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher se a gente vai seguir a nossa própria vontade, que é o ego, que é a vontade do inimigo de Deus, Satanás, ou se é a vontade de Deus, que é a única que é verdadeira e que pode nos salvar e nos dar a vida eterna. Aí ela continua assim: eles possuem influência maligna, sim, a maldade dentro deles. Veja como causam dor e devastação na vida das pessoas. E ela fala aqui, o inimigo ele age na vida das pessoas, a começar do início. Adão e Eva foram os primeiros atacados e tentados pelo diabo, porque ele sabia o que eles representavam para a humanidade. Olha isso, gente. Então o diabo ele não está brincando não, ele quer destruir a criação de Deus. Eles odeiam vidas, eles têm prazer na morte. Alguns vão agir com orgulho, né? Outros, como Jezabel, eles não têm como estar em todos os lugares. Não tem como um ser humano normal, sem a influência de demônios, agir dessa maneira na vida das pessoas.
Eles afetam vidas emocionalmente, fisicamente, e estou convencida de que isso é uma manifestação demoníaca que interrompe o fluxo normal dentro das suas vidas. Das nossas vidas, da vida das vítimas, né? Porque é isso que eles querem. Eles querem que você fique paralisado, paralisada, que você não viva mais, que você perca a vontade de viver, que você perca a paz, a alegria e tudo de bom que você tem, a sua luz que vem de Deus. Criam um vínculo onde é muito difícil de quebrar. Como alguém com transtorno de personalidade pode causar doenças no físico de alguém se isso não vier das obras de Satanás, das trevas? Ele quer te afastar de Deus, quer te tirar da presença dele, quer te tirar de onde te dará descanso e cura e libertação. Ele quer levar as pessoas à depressão, a terem pensamentos suicidas. Querem que percamos a esperança, porque eles sabem que assim eles vão conseguir nos destruir com facilidade, pois é a nossa âncora para a nossa alma. Pesadelos, pensamentos negativos, ansiedade te isolam para te alimentar das coisas das trevas, para ter total acesso aos seus pensamentos. Estão todos repreendidos com poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus Cristo, que caia por terra as setas do inimigo sobre a vida dos inocentes, dos filhos e filhas amados do Senhor, porque Deus é maior. Eles implantam pensamentos na sua mente para entrar, para infiltrar lá no teu subconsciente e você acreditar que essa é a sua verdade e isso é o que eles desejam. Sim, eles vão falando sobre coisa aqui, coisa ali, uma coisa tão simples, parece ser tão ingênuo, tão sem malícia. Parece que eles estão falando isso para te ajudar. Já sabem que isso vai penetrar no teu subconsciente, aí depois você não consegue mais dormir, você começa a ter pensamentos negativos, crises de ansiedade, de pânico e todas essas coisas que vêm do diabo. Depressão, pensamentos suicidas, tá tudo repreendido em nome de Jesus. Então que nesse vídeo fique essa mensagem que possa libertar e curar muitos aqui. Quando vocês verem esses narcisistas, que nem veja mais, porque o contato zero é para sempre. Tá? Você não quer um demônio na tua vida de volta, porque o demônio, quando ele volta 7 vezes pior. Ele não se conforma que não te destruiu. Quando ele volta não é porque te ama, ele só tem ódio dentro deles. Eles são seres das trevas, malignos, que querem destruir. Eles vêm para roubar, matar e destruir. Então, imagina essa imagem desse demônio que essa mulher usou aí na camisa dela, quando você lembrar desse narcisista ou dessa narcisista. E eu tenho certeza que você nunca mais vai dar abertura para eles voltarem para a tua vida. Essa é a intenção desse vídeo, trazer cura e libertação para todos aqueles que se permitirem a enxergar de verdade quem são esses seres que entram em nossas vidas fingindo ser anjos, mas são o próprio capeta. E eu termino com a passagem onde fala a escolha da vida ou da morte. Deuteronômio 30, de 11 a 20. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão.
Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então veja bem, Deus, Ele mostra, né, o caminho da vida. Escolhe seguir quem quer. Quem não quer, ele não tem como forçar, porque isso não é o amor verdadeiro. Ele permite a pessoa escolher, ele não força, não obriga, que nem os narcisistas fazem, que nem o inimigo faz, manipula para que a gente faça o que ele quer. Não, Deus quer ver realmente a intenção do caráter, ele só quer para ele aqueles que querem ele de verdade. Os que querem seguir Satanás, ele deixa. Mas é lógico que ele não tem prazer nisso. A vontade dele não é a morte do perverso, e sim que todos se arrependam e tenham a salvação eterna. E eu deixo aqui essa mensagem para todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós, e eu fico aqui por hoje nesse vídeo, espero ter ajudado. Deixe seu comentário se você tem algo a acrescentar, se você já passou por algo parecido, se você também já chegou a esse conhecimento, a essa revelação de Deus, de que essas pessoas realmente são pessoas que são influenciadas e usadas com a permissão delas para agirem nas forças do inimigo contra os filhos amados do Senhor. Beijos a todos no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!